Espetáculo. Alô? Alô? Não, imagem também. Alô? Com a minha enorme competência técnica, deixa eu ver se tem um lugar aqui que tem uma luz melhor. Vamos lá. Boa noite, Viviane. Deixa eu ver aqui se eu acho um lugar com uma luz melhor. Não sei se está melhor aqui, será? Muito bem, gente. O Andressa, boa noite. Live com direito a puxar cadeira. Jussiane, boa noite. Boa noite a vocês. Carla, boa noite. Gente, se vocês puderem compartilhar, eu agradeço. Para a gente tentar ver se reúne o maior número possível de pessoas, para eu trocar uma ideia com vocês sobre o que tá acontecendo, entender um pouquinho como é que está esse processo das postagens, e a partir daí, de novo, a live minha não é exatamente a live mais organizada do mundo, né? Vamos combinar isso aí. Levanto cadeira, troco de lugar. Denise, boa noite. Oi. Então, gente, deixa eu começar aqui dividindo com vocês a minha preocupação. O maior desafio nesse momento, sem nenhuma sombra de dúvida, é o desafio de conseguir disseminar a minha história. Tem, obviamente, um grupo de vocês que está fazendo um trabalho inacreditável de ajudar, de disseminar. Tem muita gente que tem manifestado apoio, manifestado carinho, etc, etc. Mas, obviamente, um grande desafio é o exercício de compartilhamento. E deixa eu dividir com vocês o que eu acho que é a realidade do que a gente vive hoje nesse mundo de internet. Tem muita gente que tem curiosidade, muita gente que olha, muita gente que quer saber, até pelo elemento de ter, de repente, exposto diante de cada pessoa a vida de alguém e o drama inacreditável que acometeu a minha vida. E eu vou contar para vocês mais 2 desdobramentos que aconteceram agora. O maior desafio, no entanto, é o seguinte: para fazer a disseminação do caso, a única forma, e não há outra, é as pessoas que virem, compartilharem com todos os seus contatos de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, e pedirem aos seus contatos, pelo menos aos mais íntimos, que façam o mesmo. Patrícia, boa noite. Que façam o mesmo. E aí criar uma cadeia de compartilhamento. Se isso acontecer, a minha história vai viralizar. E eu queria tentar fazer com vocês um exercício agora para ver se a gente consegue fazer isso acontecer neste momento. Então o pedido que eu faço é o seguinte: será que vocês podem agora todas compartilhar que a gente está fazendo essa live? E vocês vão ver o efeito que isso vai ter imediatamente. A gente está agora com 12 pessoas. Se todas compartilharem nesse momento, eu vejo que algumas compartilharam, a Carla compartilhou. Se todas compartilharem nesse momento no seu Facebook essa live e mandarem para os seus contatos de WhatsApp, enfim, ou mandarem para quem acharem que tem que mandar, imediatamente vai haver um aumento do número de pessoas. Esse exercício é um exercício em cascata. Se ele acontecer, a gente vai criar uma história e essa história vai repercutir, porque a história é chocante, vocês estão vendo, com ajuda absolutamente inacreditável
de Carla, Renata, Roberta, Jussiane, estou esquecendo alguém, meu Deus, que estão num grupo que se organizou para fazer isso. Houve um processo de Denise compartilhou, espetáculo, super obrigado. Marlene, boa noite. Então, graças a essas pessoas, houve uma leva de postagens. Edna, boa noite. Lúcia, boa noite. Que imediatamente começou a gerar uma repercussão, porque é chocante quando você contrasta o que a minha ex-mulher declarava com a realidade do que acontecia. Fica claro, explícito, escancarado que é absolutamente falso. Então, assim, o desafio a gente consegue passar, Cláudia, boa noite, a gente consegue passar do ponto de haver simpatia, boa vontade, interesse, curiosidade, para o ponto realmente de mobilização, de dizer o seguinte: o que está acontecendo com essa pessoa é gravíssimo. O que está acontecendo é um linchamento público em cima de acusações falsas. O que está acontecendo é um linchamento pela mídia sem absolutamente nenhuma apuração da realidade dos fatos. Porque era fácil, bastava o Google para apurar isso. As coisas que foram postadas agora, um Google, alguém que entrasse no computador com Google, pusesse o nome dela ou o meu nome, veria nas mídias sociais, boa noite Margarete, que enquanto ela dizia que estava sequestrada, morria de medo, e temia pela morte, etc, 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 tinha postagens nas mídias sociais dela abertas, da gente viajando, curtindo, festas, meu amor, minha paixão, etc, etc. Então, assim, não pode ser assim. A nossa mídia não pode ter a liberdade de divulgar coisas que são patente e absurdamente falsas. Isso não é correto. Isso não pode ser. Ruth, boa noite. Não pode ser. A contrapartida da liberdade de imprensa é a responsabilidade em relação ao que é divulgado. A contrapartida de não haver censura é haver um esforço de apuração que assegure que o que está sendo divulgado é correto, é minimamente verificado. Isso não acontece. Não acontece com a imensa maioria das mídias. Margarete, obrigado por ter compartilhado. Pedido a todas que estão entrando, quem puder compartilhar, por favor, compartilhem. Vamos fazer disto um exercício de mobilização. Vamos mostrar que esse movimento da gente não se calar, o movimento que foi iniciado por várias das pessoas que montaram esse grupo para mim, de que esse movimento Eu Não Vou Me Calar, ele é um exercício real de cidadania. Ele é um exercício das pessoas se mobilizando, percebendo que a injustiça que hoje acomete uma pessoa, amanhã vai acometer as outras. Que o erro cometido impunemente por órgãos de mídia, de divulgar histórias, destruindo a reputação e a vida de pessoas, hoje acontece comigo, mas já aconteceu com vários outros e acontecerá com muitos outros mais. Vocês não tenham dúvida disso. Um minutinho só, gente. Eu vou sair um instante aqui que eu recebi uma mensagem aqui dizendo que é urgente. Um instantinho só. Oi, desculpa, era o Paulo Pavese mandando uma mensagem aqui, mas é mensagem de voz. Eu não vou deixar vocês esperando aqui enquanto eu faço isso, até por respeito a vocês. Depois eu falo com ele. Paulo, se eu tiver entrado aqui, mil desculpas, mas eu não quero perder a dinâmica aqui dessa conversa. Então, gente, a pergunta todos nós temos solidariedade. Todos nós queremos ajudar aos outros. Todos nós que estamos aqui, todos que vão assistir isso aqui, que são pessoas do bem, que querem saber a verdade. Infelizmente, para mudar as coisas, precisa de mais do que isso. Jussiane, obrigado por ter compartilhado. Marília, bem-vinda, já compartilhou, muito obrigado. Maria Aparecida, muito obrigado. Então, para mudar, precisa mais do que isso. Precisa mobilização. O Paulo, inclusive, é um exemplo disso. Precisa coragem de ir a público e se expor como eu estou fazendo. E digo a vocês, falo isso sem nenhuma falsa modéstia. É um esforço hercúleo. É um esforço que me custa paz de espírito, que me custa noites de sono, que me custa momentos de uma tristeza indescritível para uma pessoa que sempre teve uma vida privada. Mas como minha reputação foi jogada na lama, eu tenho uma vantagem. Eu não vou me calar.
Eu não vou parar enquanto a verdade não for conhecida. Eu vou expor a realidade do que aconteceu para tudo e para todos. E eu não tenho nenhum pudor em fazer isso, porque o pior que podia ter acontecido comigo aconteceu. Eu fui preso pelo que eu não fiz, e eu tive meu nome linchado por uma história construída por falsas acusações e por mentiras. A pergunta é: nós vamos nos levantar e esse eu não vou me calar vai ser um exercício concreto, de atos concretos, para que as coisas mudem? Vai ser um exercício de criar uma mobilização suficiente para a nossa voz ser ouvida? Vai ser um exercício que vai fazer com que a mídia olhe e fale: puta, peraí, não posso mais. Eu agora tenho que realmente cobrir a história verdadeira. Porque tem aqui, não 20, não 50, não 100, não 1000, centenas de milhares de pessoas clamando pela verdade, clamando pela justiça. Quando isso acontecer, no meu nome ou no nome de qualquer outra pessoa, nós vamos mudar as coisas. O poder público vai perceber que precisa prestar atenção no que não deveria estar acontecendo e está acontecendo. A mídia vai prestar atenção e vai ver que pode ser chamada à responsabilidade pelo que ela não está fazendo. Por isso eu insisti tanto que antes de haver o movimento do abaixo-assinado, que, como vocês sabem, a Jussiane vai redigir, houvesse um exercício de questionamento de absolutamente tudo em relação ao meu caso, por parte desse núcleo que me apoia. Para que as pessoas pudessem dizer o seguinte: se a mídia não verificou, nós verificamos. Para que as pessoas pudessem dizer o seguinte: se passaram mentiras dentro do processo, eu fui a fundo e eu sei que são mentiras. O poder da convicção, tem uma frase absolutamente maravilhosa do autor francês chamado Jean-Jacques Rousseau, em que ele diz o seguinte: eu sou muito tímido, eu tenho muita dificuldade de falar diante dos outros, exceto quando eu tenho convicção do que eu estou dizendo. A pergunta é: nós temos essa convicção? Eu tenho. Eu sei que eu fui vítima de uma injustiça. Eu sei a enormidade da injustiça que foi cometida contra mim, pela mulher que me acusou com mentiras e falsidades. Eu sei a enormidade do que aconteceu ao ela contar essa narrativa absolutamente surrealista e falsa e ser acreditada pela mídia. Eu sei a enormidade do que aconteceu quando a mídia divulgou sem fazer qualquer apuração. E eu sei a enormidade do que aconteceu disso ter passado ao longo do meu processo, apesar de narrativas completamente inconsistentes, cada vez uma história diferente, cada vez uma história totalmente contraditória com a anterior. Então eu tenho convicção. Eu sei que algumas de vocês têm, talvez muitas de vocês tenham, mas a convicção de acreditar é uma. A convicção de dizer o seguinte: eu vou realmente contribuir para mudar é outra. Eu não tenho o direito de cobrar nada de ninguém. Eu tenho o direito de fazer um apelo a vocês. Eu preciso dessa mobilização por mim. Nós precisamos dessa mobilização por nós, pelo país que nós queremos, pelas outras pessoas que são vitimadas, como eu fui, por histórias absurdas, pelas outras pessoas que não têm talvez a voz que eu estou tendo, a capacidade, por N circunstâncias, por ter uma família que me apoia, por ter a força de vontade para fazer isso, por ter um grupo como vocês me apoiando, de ir a público e dizer: eu não vou aceitar, eu vou me mobilizar, eu vou trazer as pessoas ao meu redor. E eu sei que não é fácil, eu sei que algumas de vocês devem compartilhar, e aí do outro lado vem alguém e diz assim: nossa, você está defendendo aquele sujeito que lá foi descrito como um espancador. Eu não tenho dúvida. E eu sei que custa um esforço ir lá para essa pessoa dizer alto lá, um minutinho só, vá lá, olhe na página dele, veja as evidências, veja o que está acontecendo, veja as provas de que aquilo lá foi uma grande armação. Isso exige tempo, todos nós temos os nossos desafios, todos nós passamos por dificuldades na vida. Eu sei inclusive de dificuldades de várias de vocês, com quem eu tenho tido mais contato. Márcia, boa noite. E eu sei, portanto, que eu não tenho direito de cobrar nada. Eu tenho só gratidão pelo que está sendo feito. Eu estou compartilhando com vocês o seguinte: para mudar é com engajamento. E esse engajamento hoje é realmente isso: a disseminação, o compartilhamento, a divulgação, é o exercício de chamar as pessoas para essa causa. Não tem outra maneira de fazer.
Eu sei também que isso funciona. Eu fiz isso sozinho com o primeiro vídeo meu, que tem... Primeiro não, acho que o segundo ou terceiro vídeo, que tem 108 mil visualizações. Deu um trabalho insano. Eu entrava, comentava, repostava, fazia... enfim, eu tive que movimentar para criar esse grau de exposição. Então, eu sei perfeitamente. Ana, boa noite, bem-vinda. O pedido aqui, sem nenhuma cerimônia para todos, quem puder compartilhar, por favor, compartilhe. Por favor, compartilhe. Deixa eu, depois desse apelo que eu estou fazendo a vocês, para a gente tentar criar essa mobilização, e quantas mais de vocês puderem escrever isso na página, fazer postagens na página ou comentários na página nesse sentido, quanto mais de vocês puderem, na página minha, que tem hoje 4 mil pessoas, entre seguidores e as pessoas que curtiram a página, portanto que acompanham regularmente. Boa noite, Ana. Quanto mais de vocês puderem disseminar isso em outros grupos, em outros ambientes, em outros fóruns, maior vai ser esse esforço e esse sucesso na disseminação do que a gente está, da minha história. Ponto. Segunda coisa que eu vou colocar para vocês, para ver o ambiente que eu estou vivendo absolutamente surrealista. Essa semana, tive que trocar a minha tornozeleira, porque a minha tornozeleira estava com um chip que no lugar onde eu estou dormindo hoje não funciona muito bem. Fui anteontem trocar o chip, minha vida normal, fiz reuniões e tal, passei lá, troquei. Hoje eu fui de novo lá, porque deu um problema na instalação da tornozeleira. Fui na central de monitoramento, perguntei para eles, está tudo certo, tudo bem, algum problema, algum problema no funcionamento da tornozeleira e tal. Falaram, não, está tudo absolutamente perfeito, não houve nenhum evento de descumprimento, vamos ver agora se com esse chip não dá falsos positivos de saída da zona de inclusão, que é o lugar onde eu tenho que dormir à noite, etc. Bom, tranquilo, dali fui para reuniões, voltei para casa e recebo a notícia dos meus advogados que Cristiane entrou com mais um registro de ocorrência de que teria havido um descumprimento meu no dia 8 agora, anteontem, por ter me aproximado dela na Rua do Ouvidor. Eu não fui, a tornozeleira não disparou, eu não recebi um telefonema dizendo que tinha havido um descumprimento, eu estive na central anteontem e estive hoje, em nenhum momento disseram para mim que tinha havido qualquer coisa remotamente parecido com descumprimento. Zero. Ou seja, ela fez mais um registro de ocorrência de descumprimento. Até aí, como dizia o homem que caiu do prédio de 20 andares, quando chega ao 10º andar, até aí, tudo bem, tudo normal, né? Não chegou embaixo. A minha ex-mulher é isso mesmo, ela não tem nenhum escrúpulo, ela não tem nenhum compromisso com a verdade, ela não tem nenhum respeito, nenhuma consideração, nem pela justiça, nem pela polícia, nem por absolutamente ninguém. Ela vai lá e faz um registro de ocorrência de uma ocorrência que não aconteceu. De novo, Alexandre, boa noite, meu sobrinho querido, então, tá lá, mais um registro de ocorrência. Aí vai ter mais uma ida à delegacia, vai ter mais uma... Então, gente, a Andressa está escrevendo, ela quer me massacrar. Não, ela não quer. O que ela quer é o seguinte, ela quer fazer tudo que ela puder para me constranger, para criar coisas de natureza penal contra mim, para isso ancorar as demandas dela por dinheiro. Tem 12 processos civis nos quais ela cobra dinheiro. Não é porque ela tem medo, não tem medo nenhum. Qual é a pessoa que tem medo que fica entrando com falsas denúncias contra outra? A denúncia é falsa. Eu não tentei me aproximar dela porcaria nenhuma. Da mesma maneira que foi arquivada a denúncia de 24 de junho, vai ser arquivada essa, porque não houve aproximação nenhuma minha. Eu sequer sei onde ela está e estou francamente me lixando para onde ela está. Tenho nenhum interesse em chegar perto dela, obviamente. É uma arma. Ela me atacar na mídia é uma arma. Para quê? Para criar um argumento para buscar dinheiro. Ela quer me atacar
com acusações para ter uma arma para buscar dinheiro. Então a pergunta é possível a gente viver num país em que uma pessoa consiga mobilizar a polícia, mobilizar o poder público, mobilizar a mídia para ficar fazendo acusações falsas? Meu Deus do céu, num país onde falta segurança, num país onde falta proteção para as pessoas que realmente precisam, essas pessoas estão sendo ocupadas por essa farsa. Isto é uma vergonha. Eu estou clamando para vocês, nós temos que reagir com indignação. A gente realmente não pode se calar. A nossa voz tem que soar alto para as autoridades, tem que soar alto para a mídia. Gente, vocês estão sendo manipulados por uma mulher que construiu uma farsa, uma história absolutamente inverídica. Agora deixa eu dividir com vocês, gente. Eu vejo aqui Ângela, bem-vinda, Maria Aparecida, bem-vinda. Olha só, eu passei muitos momentos dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer? Que sofrimento, meu nome. Eu passei dessa fase. E eu peço a vocês, passem dessa fase. Nós não vamos mudar isso só com fé. Eu tenho fé. Mas, como diz um antigo provérbio, amarre os seus camelos, depois peça a Deus para protegê-los. Eu vou amarrar os meus camelos. Eu vou lutar para que haja justiça. Eu vou lutar para que a verdade prevaleça. E eu estou conclamando vocês. Me ajudem a lutar para que isso aconteça. Gritem aos quatro ventos que o que está acontecendo é um absurdo. O meu caso é um exemplo. Ele não é porque é o meu caso. Claro que para mim é. E claro que para mim é importante. Mas eu já disse no começo, quando eu comecei esse processo. Eu vou fazer disso um compromisso de vida. Quando tiver acabado o meu caso, eu vou dedicar uma parte importante da minha vida a lutar para proteger outras pessoas que são como eu, vitimadas por acusações falsas, vitimadas por manipulações da mídia e manipulações do judiciário. É absolutamente inaceitável que uma pessoa que constrói, Cléo, boa noite. Cléo está aqui participando com a gente, eu vou tomar a liberdade de me referir a ela. Uma das acusações da Cristiane é que eu batia no cachorro dela. É inacreditável, mas é uma das acusações. A mãe dela, no dia que ela fez o registro de ocorrência contra mim, foi lá buscar o cachorro na minha casa. O cachorro se recusava a ir com ela de qualquer maneira. Ficava pulando em volta de mim no jardim e eu dizendo pro cachorro, vai com ela, vai com ela, vai com ela. O cachorro não ia com ela. Eu tive que pegar o cachorro no colo, colocar dentro do Uber onde ela estava para ela poder levar o cachorro embora. Vamos lá, Carlos Alberto Tinoco, bem-vindo. Cléo, que está aqui no grupo com a gente, eu aproveito para fazer essa pergunta. A Cléo sabe, eu tinha uma fazenda com cavalos, criava cavalos, tive cachorros a vida inteira. Nossa, o cavalo meu tinha um problema, eu me despencava e virava à noite acordado, cuidando dele. Roberta, que está aqui no grupo, Cléo sabe disso, o cuidado que eu tinha, a atenção e o carinho que eu tinha. Roberta, que está aqui comigo, conhece uma outra coisa muito mais triste. Eu, quando vim de São Paulo em 2011, eu trouxe comigo um boxer absolutamente maravilhoso chamado Otto. O Otto era um cachorro excepcional, era um cachorro carinhoso, um cachorro companheiro. O Otto, infelizmente, num certo momento, desenvolveu um tumor na coluna. E ele foi ficando com a perda dos movimentos das pernas. As últimas semanas do Otto, ele passou deitado numa cama na sala de televisão, onde eu e Roberta dormíamos no sofá, para dormir do lado dele. Nos revezávamos para ir lá trocar a fralda dele, porque ele não conseguia se levantar para fazer as coisas dele, então ele ficava de fralda e a gente foi cuidando dele. 3 semanas, né? Roberto está dizendo aqui,
até, tadinho, ele começar a desenvolver uma infecção renal. A gente chegou a pensar que talvez ele pudesse ficar sem o movimento das pernas traseiras, mas conseguisse ainda ter uma vida prazerosa, mas ele estava num sofrimento, tadinho, tão grande, que no final a própria veterinária recomendou que a gente sacrificasse. Passamos 3 semanas dormindo, Roberto e eu, num sofá, numa sala de televisão, e deitando com ele no chão, onde tinha o colchãozinho dele, trocando a fralda dele, etc. Essa mulher me acusar de ser uma agressor de animais é uma obscenidade. Isso ser levado a sério por quem quer que seja é uma obscenidade. Nós não podemos mais tolerar um país onde essas obscenidades prosperem. É contra isso que eu não vou me calar. Para mim e para qualquer pessoa que passe pelo que eu estou passando. Não é possível que seja assim. Tem um filme de muitos anos atrás, muitos anos atrás, em que tem um locutor de televisão que dá uma pirada lá e ele começa no programa dele toda vez e ir para a janela e ele começa a gritar. E ele pira mesmo, ele enlouquece. E ele começa a gritar, eu não aguento mais, eu não vou aceitar mais as coisas como elas estão. E as pessoas, inicialmente da rede de televisão, dizem assim, não, tira esse cara do ar, esse cara perdeu as estribeiras, está maluco e tal. Para surpresa delas, um bando de gente vai para a janela e começa a gritar a mesma coisa. E toda vez no horário do programa dele, a audiência aumenta exponencialmente, as pessoas vão para a janela e gritam, eu não vou aceitar mais as coisas continuarem como estão. Eu não vou aceitar as coisas erradas com as quais a gente convive no dia a dia. Eu vou lutar para que as coisas sejam melhores. Eu vou lutar para que os direitos individuais sejam respeitados, para que o processo legal seja cumprido, para que as pessoas sejam realmente consideradas inocentes, até julgadas culpadas, para que, e quando forem julgadas, que sejam julgadas com base nas provas, com a observância devida do processo. Eu não vou aceitar uma mídia que fala qualquer coisa e depois, quando aparece a verdade, esconde a verdade, para não expor o fato de que ela contou a versão errada. É isso que eu acho que nós temos que fazer e eu digo a vocês, esse é o meu compromisso do que eu vou fazer daqui para frente na minha vida. Eu vou lutar para que as coisas não sejam assim. Então, olha, gente, eu estou vendo aqui um comentário da Ana em relação ao risco de comentar. Deixa eu dizer para vocês o meu aprendizado desse processo. Não há nenhum problema em dizer a opinião. Nenhum. Não há nenhum problema em você dizer o seguinte, eu não acredito nela, eu acredito no Sérgio, isso que está relatado aqui, fica absolutamente claro para mim que a versão dela é mentirosa. Isso aí não tem nenhum problema. O que você não pode fazer na internet? Você não pode chamar alguém de canalha, você não pode... É inacreditável isso, tá? Você pode dizer que uma pessoa é um espancador. Você pode acusar ele de coisas inacreditáveis. Mas você não pode dizer que ele é filho da fulana, nem dizer que é uma canalha, nem dizer que é uma vagabunda, nem essas coisas você não pode dizer. Você pode dizer a sua opinião com linguagem respeitosa, sem palavras, digamos assim, ofensivas. Eu sei que é surrealista, porque, em princípio, na minha opinião, a coisa mais sagrada devia ser não fazer acusações falsas. A coisa mais sagrada devia ser você não poder falar de alguém que ela fez coisas que não fez. Mas esse é o cuidado que eu sugiro que vocês tomem. Mas manifestar a opinião de vocês não tem nenhum problema, como eu não tenho nenhum problema em manifestar a minha opinião e continuarei manifestando. E podem ter certeza, o processo, por exemplo, que minha ex-mulher moveu contra a Roberta, ele vai ser revertido e Roberta vai entrar com um processo contra ela, aí sim por acusações graves, por ter tratado a Roberta de maneira injuriosa e desrespeitosa. Podem ter certeza. Mas, infelizmente, um aprendizado do que eu estou vivendo é o seguinte, a pessoa do mal não tem medo. Ela não tem medo de falar uma barbaridade, ela não tem medo de mentir, ela não tem escrúpulo.
muitas das pessoas do mal não fazem isso, inclusive, porque elas não têm nem reputação, né? As pessoas do bem se amedrontam. Essa é uma batalha que não pode ser vencida assim. A gente não pode aceitar que essas batalhas sejam vencidas assim. A gente tem que achar uma maneira de mudar esse jogo. A gente tem que achar uma maneira de criar uma forma de reagir contra a opressão das pessoas do mal. A gente tem que achar uma maneira de lutar contra a agressão, utilizando o judiciário, utilizando a mídia, contra as reputações. Eu digo a vocês, eu escuto um caso por dia. E que não sejam todos verdadeiros, que alguns sejam casos duvidosos. Se 10% for verdade, aparecem 4, 5 casos por mês. Chocante. Eu hoje soube, por exemplo, de uma pessoa que passou 1 ano presa, não vou mencionar o nome, peço que ninguém comente, até para não desrespeitar a privacidade da pessoa. A pessoa passou 1 ano presa em prisão preventiva. Ela foi absolvida ontem. Vocês sabem quanto é a população de prisão preventiva no Brasil hoje? Tem 800 mil pessoas presas no Brasil hoje. Ordem de grandeza. Quase 300 mil são por prisão preventiva. Não houve julgamento. Eu fico imaginando quantas dessas são prisões absolutamente injustas. Não deve ser pequeno o número. Eu digo por mim. Eu fiquei preso preventivamente 7 meses por uma coisa que eu não fiz. Então, gente, olha só. Primeiro, clamei por... Andressa, desse mal ela não padecia não, viu, Andressa? Pode ter certeza, ela podia padecer de vários outros, desse aí ela não padecia. Muito bem, gente, olha só, foram feitas várias postagens nesses últimos dias, queria ouvir de vocês comentários, sugestões, o que falta, o que não falta, e agora, esses próximos dias, aí eu vou apresentar, além das imagens, além disso que aconteceu, eu vou apresentar as provas. Então eu vou sair com um pacote de informações mostrando que tá aqui, ó, olha aqui, ó, olha o descumprimento das medidas protetivas, falso, né? Todo documentado e comprovado. Olha aqui a questão da lesão do ouvido. Ao contrário da minha ex-mulher, não desrespeitando o sigilo de justiça, só apresentando aquilo que possa ser apresentado sem desrespeito ao sigilo de justiça. Mas já começou esse processo de contar para vocês a história. Está funcionando, vocês estão entendendo, está criando elementos de convicção, o que vocês estão sentindo falta, o que poderia ser dito adicionalmente o que está sendo dito. Por favor, sugiram e me digam o que vocês acham. Alguma sugestão? E olha, tem aqui um delay, eu tô vendo vocês reagindo a coisas que eu falei há um tempinho atrás. Engraçado, tem uma diferença de tempo, né, entre eu tá falando e o comentário de vocês. Não é 100% sincronizado. As fotos foram excelentes. Foi graças a algumas de vocês que fizeram um trabalho absolutamente excepcional de juntar as coisas que ela declarava com as provas de que aquilo que ela estava dizendo era falso. E faço um comentário aqui, tá? Ela falou aquela versão inicialmente que, olha, depois da briga 31 de agosto acabou. Aí tem aquelas postagens todas mostrando que aquilo é absolutamente falso. Depois ela foi inventando novas mentiras. As mentiras dela foram evoluindo. Ela não tem uma mentira, tem uma planilha que esse grupo que está me ajudando tem conhecimento, tem cópia dela, em que tem lá a série de versões dela. Em relação ao celular dela, tem que eu quebrei um celular, quebrei 2, quebrei 3, quebrei 6, quebrei N. Assim, não tem limitação. A mentira, como não tem compromisso com a verdade, ela tem variações infinitas. Você vai contando. Evidentemente, a esperança de todos nós, e a gente acredita nisso, né? Não, peraí, as pessoas, o poder público vai olhar e vai apurar e vai ver, não, peraí. Se uma pessoa diz que é A, B, C, D e E, para o mesmo fato, coisas completamente diferentes, óbvio que a pessoa está mentindo. E se a pessoa está mentindo, então não deve ser
uma acusação verdadeira. Porque a pessoa que tem uma acusação verdadeira para fazer, ela não precisa mentir. Ela pode só dizer a verdade. A verdade deveria bastar. Não. Não. Gabriela Calado, boa noite. Silvia Regina, boa noite. Silvia é outra pessoa que me conhece. Silvinha, eu não vou nem falar quantas décadas para não... 2 décadas, vai. Não dá para ter mais pudor com essas coisas. Conheci Silvia muitos anos atrás, quando eu fui trabalhar em São Paulo pela primeira vez. Nina, boa noite. Ela trabalhava há muitos anos numa empresa onde eu fui trabalhar, e dali, quando eu saí da empresa, ela veio comigo e eu tive o prazer e o privilégio de ter ela trabalhando comigo durante muitos e muitos anos, numa relação de total confiança. Eu posso dizer que a Silvia conhece tanto da minha vida quanto minha família toda. A gente teve muito convívio, e a Cléo também. Tá rindo, né, Silvia? É verdade. A gente passava... A verdade é que a gente, quando trabalha junto, a gente passa às vezes mais tempo junto do que a gente passa até... mais tempo junto do que a gente passa com a família da gente. Muito bem, Carla perguntando aqui, ela sempre das redes sociais, era por telepatia? É impressionante, né? Quer dizer, aliás, uma coisa muito interessante, eu vou contar para vocês, tá? Quando eu fui desmascarando essa história de que era absolutamente impossível ter convívio... Perdão, gente, um minutinho só. Olha, gente, eu peço desculpas aqui quando alguém me manda uma mensagem, inclusive gente do grupo, eu tenho que sair e voltar aqui, eu atrapalho um pouco a live, tá? Continuando aqui, o que eu estava dizendo, meu Deus? Já me perdi até. Quando eu fui desmascarando essa história, que depois do dia 31 de agosto nós não ficamos juntos, viajamos, eventos... mídia social, etc, clínica de fertilidade, tudo que vocês puderem imaginar de uma vida normal de casal, né? Porque naqueles 2 meses foi uma vida razoavelmente normal, né? Tanto quanto é possível ser normal com a pessoa com quem eu estava. Quando eu desmascarei isso, o que ela apareceu numa das audiências dos não sei quantos processos dela? Ela tentou numa audiência que evidentemente foi absolutamente desconsiderada por todo mundo presente, porque era tão ridículo, tão absurdo, que não fazia sentido. Ela disse o seguinte, não, mas o meu advogado, se não me engano, perguntou para ela, senhora, mas como assim? A senhora não convivia e tal, tá aqui, ó, mídia social, meu amor, minha paixão, e a gente aqui, a gente ali, postagens juntos, fazendo as coisas e tal. Ela virou e falou o seguinte, não, é o seguinte, ele tinha a senha do meu celular, então ele postava no meu celular, ele comentava do dele, e era ele falando com ele mesmo. Aí ele falou, entendi, e o WhatsApp também, né? Ficava ele com os 2 celulares, o seu e o dele, ele falando por você e ele falando por ele. Ela falou, é isso mesmo. Então aqui, gente, olha só, desafio lançado. Eu apresento meu celular e mando fazer uma perícia para verificar as herbes, as antenas, onde se encontrava o meu celular quando eu mandava mensagem, e eu desafio que ela apresente o dela para fazer a verificação de onde se encontrava o celular dela quando foram feitas as postagens dela e o celular dela quando foram mandados os WhatsApps dela. Lançado o desafio. É mentira, obviamente é mentira, vamos combinar? Ninguém acreditou que eu fiquei durante meses como se eu fosse um operador de mídias sociais, operando a minha mídia, a mídia dela, a mídia do outro, respondendo eu contra mim mesmo, etc. Isso é, obviamente, uma palhaçada. É um desrespeito à inteligência das pessoas, é um desrespeito ao judiciário, é um desrespeito à polícia, é um desrespeito à opinião pública. Porque ela trata as pessoas como se as pessoas fossem débeis mentais, como se as pessoas não tivessem um pingo de bom senso, como se as pessoas não tivessem a capacidade de perceber que aquilo não faz sentido. Isso é um desrespeito total a todos, à opinião pública. É inacreditável. Muito bem. O tatu. Aquilo lá é o seguinte, gente, deixa eu dividir com vocês aqui.
Aquilo ali foi um presente que minha mãe ganhou, minha mãe comprou para mim numa viagem que ela fez para algum lugar. Tá tudo, deve ser um negócio de feira, de artesanato no Nordeste ou no Norte. Mas ela me deu de presente. Podia ser um chaveiro. Era meu e minha mãe me deu. Eu assisti aquele programa e ver a apresentadora e a minha ex-mulher fazendo troça de um presente que minha mãe me deu, me embrulha o estômago. É uma vergonha. Esse não é o país que eu quero, não é esse tipo de gente que eu quero na minha vida. Pode ter certeza disso. E vou falar para vocês uma coisa mais chocante. Vocês querem saber o que aconteceu quando houve a reintegração de posse? Adivinhem o que estava quebrado, entre outras dezenas, uma centena de coisas quebradas e que estavam faltando na casa. O tatu. Ela na saída foi lá e quebrou o tatu. Não quebrou, acho que uma orelhinha que tinha quebrado, não. Acho que ela arrancou a cabeça ou arrancou umas pernas, eu não me lembro mais agora. Eu até tenho uma foto, depois eu vou distribuir para ser postado. Então, assim, é uma coisa absolutamente inacreditável. Inacreditável. Muito bem, a Ângela está falando aqui nas imagens da agressão, né? Não tem proibição de fazer lives não, tá, Ana? Ela tentou fazer algum movimento nesse sentido, mas não foi bem sucedido não. Foi descartado isso aí. A Roberta está dizendo aqui que foi da Amazônia, né, o tatu. Muito bem. Em relação às imagens, a questão das imagens é muito simples. Deixa eu fazer tentar exemplificar para vocês de uma forma muito fácil de entender. E eu vou dar duas expressões diferentes do que é as imagens. Se eu disser para vocês o seguinte: minha filha é uma mulher maravilhosa. Ela não é desonesta. Ela não é maldosa. E ela não é interesseira. Aí eu pego isso, gravo, e eu retiro algumas palavras no meio. E eu deixo minha filha é uma mulher, tiro o maravilhosa, tiro o ela não é, é uma mulher desonesta, maldosa e interesseira. É a mesma frase. Minha filha não é uma mulher desonesta, não é uma mulher desonesta, não é uma mulher maldosa, não é uma mulher interesseira. Eu edito pedaços. Virou uma frase que tem exatamente o sentido oposto. E eu explico a mesma coisa para vocês. É simples. Imagina o que foi aquela noite, de 5 horas de briga. Simples assim. E imaginem que naquela noite de 5 horas de briga, ela pegou trechos que estão dentro de 19 minutos entre o primeiro segundo do primeiro trechinho de 20 ou 30 segundos e o último trecho de 20 ou 30 segundos. Ela pegou vários trechos que somados dão 2 minutos e 30. Ou seja, mesmo nos 19 minutos daquela briga de 5 horas, briga na qual ela me agredia, mesmo nos 19 minutos, ela só conseguiu aproveitar trechos que somados dão 2 minutos e meio. Por quê? Por quê? Meus advogados pediram o original e nunca foi entregue. Porque eles pediram de novo o original e nunca foi entregue. Como é que um homem que foi o agressor pediria o original? Qual é a lógica? Se eu sou o agressor, o original mostraria eu agredindo muito mais. Não. Eu não sou o agressor. E eu pedi o original porque eu sei o que aconteceu naquela noite. E ela não entregou o original porque ela sabe o que aconteceu naquela noite. E a pergunta óbvia que vem é o seguinte: então, por que ela editaria de 5 horas de briga, de trechos, né, de um momento que foi de 19 minutos entre o primeiro trecho que ela usou e o último trecho que ela usou, ela apresentou 2 minutos e meio. Por que ela tirou os outros? Eu digo a vocês, e eu vou apresentar o testemunho de uma pessoa que confirma isso, porque eu tenho 2 testemunhos que confirmam isso. Porque na hora de editar, estava lá o cúmplice dela, o ex-noivo Guilherme Sampaio Teres Ferreira,
enquanto eu estava no hospital cuidando dela, da infecção renal que ela tinha, não tinha nada a ver com a nossa briga, nada. O Guilherme estava na casa dele, em Ipanema, na Rua Nascimento Silva, onde ele tem uma mesa de edição, editando os vídeos, tirando trechos, tirando outros, tirando trechos, tirando outros, para tentar ver se ele conseguia compor um vídeo onde tivesse só as minhas reações às agressões dela. Não é por outra razão que a juíza do meu caso, quando eu apresentei o laudo comprovando que as imagens eram editadas e adulteradas, decretou que as imagens são ilegais e clandestinas. Assim de claro. Perdão, gente, recebi uma pergunta aqui que eu vou responder também aqui em paralelo. Então, gente, a questão das imagens é muito simples. Vocês se façam essa pergunta, e obviamente é o seguinte, não, mas você tem os originais? Claro que eu não tenho. Eu pedi nos processos originais, e a pergunta que não quer calar é o seguinte, se eu pedir nos processos originais, é porque eu sei o que tem nos originais, claro, né? Eu ia pedir uma coisa que ia me incriminar, eu ia pedir uma coisa que ia me mostrar batendo nela. Segundo, alguma de vocês tem alguma ideia, alguma remota ideia qual é a lógica de alguém retirar as imagens? Por que seria? A explicação é óbvia. Por outro lado, alguém de vocês consegue chegar a alguma conclusão de como eu, que em tese sou o agressor, pediria as imagens no escuro, sem nenhum medo? Detalhe, as imagens têm áudio, que ela nunca entregou. Porque o áudio, boa noite, Selma, o áudio teria eu pedindo, pelo amor de Deus, para. O que você está fazendo? Pelo amor de Deus, para. Tem uma imagem que ela acrescentou na Super Pop, que não estava na imagem que ele entregou para a polícia lá atrás originalmente, que é uma imagem, e ela, enquanto eu batia na cabeça, desesperado, triste, desesperada, a verdade é essa, não é triste não, sem compreender o que estava acontecendo, ela está sentada na cama balançando o dedo para mim, dá para ver ela balançando a cabeça, balançando o dedo, tranquila, sem medo, sem nada. Carla, você fica imaginando, a gente pensa que as coisas funcionam assim, né? É óbvio que é absolutamente ilegal apresentar um vídeo editado e adulterado, é óbvio. É óbvio que é absolutamente ilegal apresentar como prova um vídeo que não foi periciado. Pois bem, meu vídeo não foi periciado pela polícia. Nunca. Eu pedi uma perícia e essa perícia que eu pedi provou que era editado adulterado. Quando a minha perícia provou, a juíza decretou os áudios, o áudio e os vídeos ilegais. Ana, se eles destruíram tudo, mas aí eu te pergunto, se a pessoa que gravou, ela e o cúmplice dela, o Guilherme, não apresentaram os vídeos, eu pergunto a você, tem alguma dúvida de por que não apresentaram? Qual é a hipótese? Alguém consegue pensar numa explicação de por que alguém não apresentaria a íntegra dos vídeos? Eu, que sou, em tese, o agressor, vou lá, peço a íntegra, ela não entrega, eu peço de novo, ela não entrega, eu peço a perícia não é feita, aí eu faço a perícia, provo que é editado, a juíza decreta que é ilegal. Eles não apresentaram porque não serve para eles. O que serve para eles é a mentira dos trechos. É a mesma mentira do exemplo que eu estava dando para vocês. Minha filha é uma mulher maravilhosa, ela não é uma mulher desonesta, ela não é uma mulher aproveitadora, ela não é uma mulher do mal. Eu tiro as palavras no meio, minha filha é uma mulher desonesta, aproveitadora e do mal. É uma mentira. A versão editada é mentirosa, ela é mentirosa. Alguém me perguntou outro dia, eu respondi sem hesitação, então aquelas imagens não são verdadeiras? Não, não são. As imagens de pequenos trechos pinçados de 5 meses de gravação e naquela noite de 5 horas de brigas, nas quais ela só consegue aproveitar 2 minutos e meio, claro que não refletem a realidade. Óbvio, se refletissem, ela entregava a íntegra. Tá claro. Agora, evidentemente é o seguinte, o que não pode ser cobrado de mim? É eu ter o original de vídeos gravados clandestinamente que ela se recusou a entregar. Aí é demais, né? Aí não dá para eu resolver esse problema. E nem dá para
assim, eu não consigo imaginar alguém que consiga acreditar que isso seja, aquilo lá reflita a realidade. A dinâmica ali foi simples. Ela me agrediu. Depois de horas, eu reagi empurrando ela. E por que reagi empurrando? Porque eu já tentei reagir segurando. Quando eu reagi segurando, ela me deu uma mordida aqui que quase me arrancou o mamilo. Outra vez que eu reagi ficando parado, deitei na cama, tinha acabado de tomar um banho, estava nu em cima de uma toalha, ela pulou em cima de mim e me deu uma mordida na virilha. Eu tenho um laudo médico. A outra vez ela mordeu a parte de trás do meu braço. Na outra vez ela arranhou minhas costas. Na outra vez... Aí eu cheguei uma hora e comecei a empurrar. Peguei aquele chinelo, se vocês olharem a cena, eu peguei o chinelo dizendo, para, pelo amor de Deus, para. Eu jogo o chinelo do lado dela na cama, não jogo nem em cima dela. O segundo chinelo eu pego, fico segurando na mão, balançando, dizendo, para. Claro que os áudios não servem. Não dá para ter os áudios, né? E quando eu chego com o fio, é que mesmo empurrando, ela me arranhou, etc e tal, eu tentei segurá-la com o fio para mantê-la à distância de mim. E aí ela fez aquela encenação, levantou o braço, empurrou o fio para cima, segurou o fio, tudo olhando para as câmeras. Aquela cena do sutiã, alguém perguntou aqui, no closet da Andressa, eu vou dar uma sugestão para vocês, voltem para aquela cena é particularmente chocante. Naquela cena, ela estava vindo do closet da minha direção, tinha vindo várias vezes me agredindo, veio naquela hora e eu pego e seguro ela pelo sutiã. Eu não dou um soco, eu não dou um chute, eu seguro, mantendo distância. Você repare o que ela faz. Ela faz uma encenação com o rosto absolutamente artificial, e eu estou segurando, eu seguro firme, para manter distância. Ela para. Vejam depois uma das fotos minhas, com o braço todo arranhado, porque se eu tentava segurar com calma, ela me arranhava todo. Hematomas nos olhos, todo machucado. Quando eu seguro, ela para. Depois que eu me afasto dela, ela cai de joelhos no chão e olha para a câmera. Dá para ver o movimento. Ela cai no chão e olha para a câmera. Ela estava representando uma peça que ela já tinha ensaiado inúmeras vezes. Ensaiou na frente do técnico que instalou as câmeras, chamado Gilberto, ensaiou na frente do caseiro. Então, gente, é tão surrealista. Tem horas que eu falo, meu Deus do céu, eu se visse aquilo, eu ia parar para olhar. Eu não ia dizer, que a sua, a Globo disse, não, então isso aqui tem que ser verdade. Não, eu ia parar, olhar e dizer, peraí, isso aqui tá esquisito. Ela corre atrás dele, como? Por quê? Peraí, ele segura o sutiã dela, mantendo ela à distância, aí depois que ele se afasta, ela se joga no chão, acho que ela até põe as mãos assim para cima e olha para a câmera. Parece uma cena assim de como é que é aquela reencenação da Paixão de Cristo que tem no Nordeste? Parecia uma cena bíblica. Ela levanta as mãos, olha para cima, totalmente artificial. Totalmente. Eu olhava aquilo e falava, nossa, não é possível. Ninguém vai acreditar naquilo. Carla, como pode a justiça não ter exigido a íntegra? Posso dizer para você? Minha opinião? No abaixo-assinado, uma das perguntas tem que ser essa. Como é que a justiça não exigiu a íntegra? E como é que a íntegra, não tendo sido entregue, não foi imediatamente descartada aquela prova do vídeo, liminarmente? Como é que a justiça não exigiu a perícia antes de eu ser preso e antes de ser considerada que o vídeo era prova? São perguntas que nós temos que nos fazer por mim e por todos os outros que estão por situações parecidas com a minha. Não pode isso, né? A intuição de todos nós é dizer, nossa, isso aí não existe. Não pode ter acontecido assim. Pois bem, aconteceu assim. Muito bem. Morgana, boa noite. Morgana se juntando a nós dos Estados Unidos. Muito obrigado por você estar aqui. Eu sei, gente, olha só. Vocês podem ter certeza que eu tenho total consciência de que isso aqui não é o assunto mais ameno do mundo. Todos nós queremos a mesma coisa. A gente quer paz, a gente quer felicidade, a gente quer o convívio com as pessoas que a gente ama, o convívio com as pessoas que nos cercam, que são pessoas do bem, e que a gente tirar do tempo da gente para ajudar numa batalha dessas é um gesto de generosidade e de
altruísmo enorme. Então eu tenho só gratidão. Só gratidão. Gente, então, de novo, o meu grande esforço nessa live ia pedir a vocês, por favor, compartilhem, disseminem, joguem esse grito em todas as direções que vocês puderem, para que a gente consiga atrair o maior número de pessoas possíveis para a página, o maior número possível de pessoas para o grupo de apoio, para a gente criar uma massa que a mídia não possa ignorar. A gente criar uma massa que as pessoas não possam ignorar, todas as pessoas envolvidas nesse processo. E que olhem e digam, peraí, tem uma coisa errada. E por isso eu pedi tanto, olhem mesmo, perguntem mesmo, façam toda e qualquer pergunta, eu não tenho nenhum pudor em responder. Tive a vida toda, tá? Roberta, que teve uma relação comigo de 4 anos, sabe bem, eu não postava nada pessoal meu, eu tinha um cuidado com a minha vida privada enorme, mas como isso foi devassado, eu agora vou lutar sem nenhum pudor, vou responder a todas as perguntas sem nenhum pudor e vou dizer para vocês, vou lutar pelo meu caso, vou lutar até que a justiça seja feita e depois eu vou lutar por todos aqueles que estão sendo injustiçados, que eu puder ajudar. Eu estou criando uma instituição para fazer isso, já tenho vários doadores dispostos a contribuir eu já tenho vários doadores interessados em dar dinheiro para essa instituição, para a gente defender, não vai defender a mim em nenhum momento, vai defender pessoas que não têm recursos, que não têm estruturas familiares que possam dar apoio, porque eu aprendi que nós precisamos fazer o que a gente puder para ajudar quem precisa, porque o que a gente acha que é garantido, que a verdade vai aparecer, que a justiça vai ser feita, que as coisas vão ser apuradas, não é assim. Infelizmente não é assim. Aquele aplicativo, gente, estranho que vocês viram, ele chama UpLive, UPLIVE. Aquilo é um exemplo chocante de como a história dela é falsa, né? Ela diz que eu não deixava ela trabalhar, que eu restringia ela de trabalhar, e naquela ridícula entrevista, absolutamente vergonhosa entrevista, com aquele personagem ali, ela fala para ele, não, inclusive, ele chegou a me oferecer pagar para mim o dinheiro que o aplicativo pagava para eu fazer um programa, etc, etc. Pois bem, gente, o aplicativo pagava para ela R$300 por mês. E nesse aplicativo, eu vou explicar para vocês o que é. Fica um bando de mocinhas e mocinhos de diferentes preferências, falando sobre suas vidas. Mocinhas bonitinhas, ou mais ou menos, homens bonitinhos, ou mais ou menos, ali e tal. E muita gente assistindo de países onde há muito menos liberdade do que há aqui, tá? Gente mais humilde, gente do Oriente Médio, da Ásia, etc, etc. E muitos pedidos como aqueles que aparecem naquele que eu postei. Eu tenho outros. O homem descrevendo que ele estava de haste em pé por ela e eu sentado do lado dela vendo ela fazer aquilo. Numa dessas vezes eu virei para ela e falei o seguinte, vem cá, fulana, você, isso aqui é um constrangimento horroroso para você, né? Exposição indescritível, por R$300 por mês. Isso é um constrangimento horroroso para mim. Ela, não, mas é importante, porque eu passo a ter muito mais gente no meu Instagram, muito mais gente me acompanhando, etc, etc. Eu falei, mas pelo amor de Deus, para quê? Essas pessoas que ficam olhando lá, pedindo para você mostrar os peitos, mostrar a bunda, isso não é uma exposição legal. Para mim é uma vergonha. Eu fico com vergonha por você também. Aí eu falei para ela, vem cá, R$300 por mês, eu já te dou 20 vezes isso por mês, além de pagar todas as contas de tudo. Eu te pago mais 300, pelo amor de Deus, tá fazendo falta R$300? Por favor, não faz isso. De fato, eu ofereci. Será que eu fiz mal? Ou será que eu tinha que ter incentivado ela? Não, fica lá fazendo um negócio, que fica lá o cara perguntando para ela se ela quer ver ele em posição de sentido. Desculpa, sério. Carla, fazia de pijaminha, fazia de vestido, fazia em pé, fazia deitada,
Num certo momento, inclusive, para tentar diminuir o constrangimento, eu comecei a fazer com ela. Eu falei, puta, vamos fazer uma coisa diferente então? Vamos fazer uma live diferente do que os restos do pessoal faz. Aí tem uma lá que eu tenho a opção dessas gravadas, tá? Até porque quando ela desmentir, dizer, não, foi só aquela, que eu tal. Malu, boa noite. Eu tenho várias outras. Tem uma, por exemplo, que eu tô na cozinha, cozinhando. Aí ela fez uma live lá dizendo, tá meu marido aqui cozinhando, fazendo não sei o que, tal. E aí comecei, porra, tinha pelo menos o debate. Pô, também não sei dizer para vocês, tá? Vou ser muito franco. Se alguém por acaso ficou de bandeira em pé lá porque eu estava cozinhando, aí o negócio realmente ficou perigoso, né? Então eu estou supondo que deve ter atraído um perfil um pouco diferente e o pessoal que estava procurando uma coisa mais estimulante provavelmente saiu dessa live, porque de fato ficar na cozinha lá vendo eu cozinhar era mais um convívio, era uma coisa assim, meio sem sentido, meio esquisita, mas tudo bem, faz parte da vida. Carla dizendo aqui, pega o meu caixão. Ai, meu Deus do céu. Carla, eu vou te falar uma coisa, tem horas que é melhor rir do que chorar, porque eu olho para trás, a história é uma história inacreditável. E olha, gente, tem tanta história, mas tanta história. Ô, Alexandre, sobrinho, deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparecia, viu? Porque é de filme, é de filme. Então é isso, realmente, ofereci, é uma vergonha indescritível. Ofereci para ela R$300, para ela não ficar se expondo num aplicativo no qual o cara ficava dizendo para ela que estava de pênis duro. É isso. Pô, isso faz de mim um homem controlador, isso faz de mim um homem que quer impedir a mulher de fazer o trabalho nobre dela. Sério mesmo, gente? Como é que alguém tem coragem de falar isso? Olha, esse caso, inclusive, ele é tão maluco que ele é um exemplo interessante dos limites da falta de escrúpulo dela. Ela teve a coragem de usar o exemplo deste aplicativo, aonde era este o perfil do que estava acontecendo, para me criticar por eu cercear a capacidade de trabalho dela. Gente, pensa um pouco. Se vocês tivessem feito esse aplicativo, eu acho que a maior parte de vocês não teria coragem de mencionar isso para ninguém, né? E olha, eu jamais mencionaria. Eu teria o pudor de não mencionar. Sabe quando eu mostrei pela primeira vez isso? Roberta, que tem me ajudado a ver, inclusive, o material que eu tenho, farto material, eu acho que é a primeira vez que ela viu. Porque eu tenho pudor de pegar e mostrar um negócio desses. Tenho até por vergonha por ela, por vergonha alheia. Engraçado, né? Eu fui criado assim. Fui criado para respeitar os outros, fui criado para achar que os outros merecem respeito. Tem horas que eu me pergunto por que Deus pôs isso no meu caminho. Por que Deus pôs no meu caminho uma história tão inacreditável? Gente, então é isso. Eu não sei se surgiu mais alguma pergunta aqui. Tem Salve Amazônia, pegue o meu caixão. Ai, Deus do céu. Enfim. Ela é jornalista, cara. Não, olha o seguinte, ela fez uma faculdade, salvo engano, de jornalismo, fez uma faculdade de cinema e fez uma faculdade de alguma outra coisa. Ela fez 3 faculdades, todas nessa área. Acho que é cinema, de jornalismo e uma terceira dessa área de comunicação, não sei bem qual. Ela, inclusive, num certo momento, absolutamente consciente que a carreira dela tinha acabado. Primeiro jantar nosso, ela me disse, quando eu conheci a Cristiane muito antes da gente começar a namorar, muito antes da gente casar, etc. Primeiro jantar nosso, ela me disse, não, minha carreira, no fundo, não foi. Eu, inclusive, estou começando a pensar em mudar de vida, quero casar, ter filho, procurar uma carreira mais estável, etc, etc. Ela conta essa história agora de que foi convidada. Eu peço a vocês, olha só, por favor, alguém pergunte a ela qual foi a novela que ela recusou enquanto a gente estava junto. É mentira.
Eu pedi a uma diretora da Globo, cujo nome eu não menciono aqui, e tem uns WhatsApps trocados com essa diretora que foram postados, eu tomei o cuidado de borrar o nome dela, pedindo, pelo amor de Deus, arruma para ela um papel em alguma coisa, pelo amor de Deus. Não consegui. Pedi para um amigo meu, que é muito amigo do pessoal da Record, não consegui. Pedi a outra amiga minha, que é dona de uma produtora, não consegui. Pedi a dois donos de agência, não consegui. Não consegui. Ela já é uma mulher de 38 anos de idade, que diz que tem 35. Tem inclusive um áudio absolutamente surrealista que está postado na minha página. Tem um vídeo que contém o áudio dela. E nesse áudio, ela gritando comigo, não, porque eu, com os meus 35 anos de idade, eu falo baixinho para ela, Cristiane, 37, né? Porque ela tinha 37, eu acho, 37 ou 38. E ela responde, do lado dos meus 37, ela corrige gritando do mesmo jeito. Ou seja, ela própria já se convence da própria mentira. Ela vai embora. Ela vai que vai. Viviane, não, eu nunca vi os diplomas, não quero supor que ela tenha feito os diplomas. Numa das faculdades, inclusive, ela estava na relação com esse famoso ex-noivo dela, e durante essa faculdade ela teve um caso, durante um tempo longo, acho que 2 anos, com um skatista. Profissional. Tem inclusive um episódio que ela própria me contou, que um dia o skatista e o ex-noivo, em que ela tinha essa relação maravilhosa de 11 anos, se encontraram, ela estava fazendo acho que autoescola, e o skatista aparentemente deu uns tabefes lá no ex-noivo dela. Cristiane é uma personagem diferente, ela é um outro tipo de coisa, ela não é uma coisa de todo dia, não, é uma coisa diferente. Então, isso aí aconteceu quando ela estava na faculdade, assim, diploma não sei, mas imagino que ela tenha feito, a faculdade, além de se familiarizar com o esporte de skate, imagino que ela tenha feito outras coisas na faculdade também. Gente, quando a história inteira sair, ela vai sair. Eu tenho 3.200 páginas escritas. Eu, em 7 meses de prisão, li 46 livros e escrevi 3.200 páginas. Quando a história inteira sair, vai ser uma coisa interessante. Quando eu fui com ela para o Peru, foi assim, a gente começou a namorar, na verdade, em maio. Ela, num dos processos civis, inclusive, ela diz assim, não, a gente começou a viver junto no início de 2017. Aí eu falei para os advogados, responde lá dizendo o seguinte, alto lá, início de 2017, eu estava namorando com uma russa chamada Laura Kameneva, tinha conhecido ela em Moscou numa viagem no início de 2017. Depois eu fui passar o carnaval na Sibéria, depois ela veio para o Brasil e passou o mês de... final de março, salvo engano, mês de abril, e depois eu fui com ela para os Estados Unidos, e ela veio inclusive com filho para o Brasil. Pedi para os advogados voltarem lá e dizer o seguinte, alto lá, fotos aqui, eu com a Laura morando em casa, com o filho dela, e a Cristiane dizendo que a gente morava junto desde o início de 2017. A gente começou a sair de fato em maio. Ou seja, uma história completamente surrealista, sem nenhum compromisso com a verdade. Herótides Odília Silva, boa noite. Eu não tinha, acho que, visto você ainda participando, muito bem-vinda. Então, Cristiane foi lá e disse, não, que era isso, não, desde o início de 2017. Eu falei, não, alto lá, tinha uma mulher morando na minha casa com o filho dela, durante o mês de abril e durante o mês de maio. Tava, assim, na ausência de uma nova acusação de orgias e bigamias, não rolou, né? Ela morando lá em casa. Aí ela migrou rapidamente, foi para a partir de maio a gente morou junto. Aí apareceu uma reportagem dela na imprensa dizendo que ela me disse que, olha, não, só vou morar junto na hora que casar. O que é verdade, ela só foi morar junto quando nós nos casamos em novembro de 2017. Então, assim, é isso. É a total falta de compromisso com qualquer aspecto da verdade. Entre a história real e a história que ela conta, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Como dizia um grande amigo meu, né?
Anos atrás eu dirigi um jornal, e meu diretor editorial, Roberto Milha, que era aquele que fazia o Crítica e Autocrítica, tinha umas frases maravilhosas. Uma era essa, a outra era assim, dizia, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tive o privilégio na minha vida de ter relacionamentos com mulheres maravilhosas, do bem, mulheres que só me deixaram no coração exemplos de beleza, de retidão e de correção. Aquilo era uma coisa. A relação que eu tive com essa pessoa é outra coisa. Não é uma relação. Para mim era uma relação. Eu estava numa relação. Eu queria ser feliz, eu queria... Denise, eu namorei muito pouco tempo, Denise. Começamos a namorar em maio, eu pedi a mão dela em casamento em agosto. Então, maio, junho, julho, agosto... 4 meses. Eu sou impulsiva. Roberta, que não me deixa mentir, com quem eu tive uma relação maravilhosa de quase 5 anos, a gente começou a ter uma relação séria com semanas. A mãe dos meus filhos, com quem eu tive uma relação de mais de uma década, 2 filhos maravilhosos. Eu acho que eu pedi a mão dela em casamento também 4, 5 meses. E tive muita sorte. Não tive a competência, não tive a serenidade, não tive o temperamento de ter uma única relação ao longo da minha vida. Me reconciliei com o fato de que isso aconteceu. Tenho uma tristeza enorme de ter... É um fracasso, né, quando uma relação termina. Tenho uma tristeza enorme disso ter acontecido, mas tenho só lembranças lindas e um orgulho enorme de ter tido o privilégio de me relacionar enquanto estávamos juntos com a mãe dos meus filhos e com Roberta, e me sinto privilegiado de continuar com elas como minhas amigas e de ser amigo delas. Eu acho que não tem nada mais bonito que você conseguir preservar o amor em tempos de cólera, né? Preservar o amor mesmo quando uma relação acaba, preservar o carinho mesmo quando uma relação acaba. Nisso que eu vivi não tem nada de relação, não é uma relação, não tem nenhuma semelhança com uma relação. Para mim era, e eu queria que desse certo. Eu estava disposto aos 59 anos de idade, na época, até a ter filho, porque eu não me sentia no direito de impedir uma mulher de ter filho. Achava que eu tinha essa obrigação de fazer a felicidade dela e tudo que eu pudesse, né? Apesar de todo esse quadro completamente fantasioso e mentiroso que ela fez a meu respeito, eu realmente topei. Boa noite, Rosana. Eu já com 2 filhos crescidos, já passei por tudo isso. Adoro criança, tá? Então, também devo confessar que não é uma coisa que me assustava, mas enfim. É tão chocante para mim quando eu olho para essa história e fico pensando, meu Deus do céu, como é que alguém tem coragem de dizer que eu só fazia o que eu queria e que eu só fiz o que ela queria? Comecei a contar para vocês e me confundi, porque às vezes a emoção toma conta e eu vou falando e acabo perdendo o fio da meada. Quando a gente foi para o Peru, a história foi o seguinte: ela chegou num certo momento para mim e disse o seguinte: a gente está morando 2 meses e pouco. Ela falou, não, é o seguinte, eu tenho uma astróloga que é uma astróloga maravilhosa, espetacular, extraordinária, que me disse o seguinte, que eu tenho que estar no dia do meu aniversário, 5 de agosto, no Peru. Ele está no Peru. Eu falei, mas sim, no Peru? Não pode ser na Colômbia, não pode ser na Venezuela? Não. É no Peru. Eu falei, porra, no Peru. Então tá bom, é no Peru. Aí eu falei, pô, eu tô num momento super complicado, cheio de trabalho, uma confusão. Não, mas tem que ser, porque senão... E ela falou o seguinte, se eu for pro Peru, eu vou ser uma estrela. Aí eu falei, porra, realmente é assim? Se for pro Peru, vai ser uma estrela. Eu falei, então tá legal.
tá bom, vamos pro Peru. Aí eu fui lá, comprei passagens, arrumei um hotel maravilhoso em Cusco, arrumei um hotel maravilhoso em Machu Picchu. A gente ia sair numa noite de quarta para quinta, quinta-feira de madrugada, às 4h30 da manhã, para voltar no domingo à noite, chegar segunda-feira de manhã. Viagem de maluco, né? Porque saía do Rio, ia para Lima, chegava em Lima, passava o dia, aí de noite pegava um avião para Cusco, chegava em Cusco, dava um passeio pela cidade, jantava, 2 horas de carro para ficar num hotel na base ali no vale, em Machu Picchu, aí acordava de madrugada no dia seguinte, subia de trem em Machu Picchu, descia de noite, descia de trem para Cusco, de manhã Cusco, passeio de manhã, aí depois pegava o trem, de Cusco, perdão. Aí de Cusco pegava de manhã o avião, aterrissava em Lima, já conectava e vinha de volta. Bom, resumo da ópera. Ainda perdemos o voo na quinta-feira, a gente acabou indo na sexta e a gente foi para Machu Picchu em 3 dias. Saí às 4h30 da manhã de uma sexta-feira para voltar na manhã de segunda-feira. A gente ficou no Peru de 2 da tarde de sexta-feira às 8 ou 9 da noite de domingo. Isso é uma viagem de louco. Vou dizer até para vocês o seguinte, tá lindo, maravilhoso, bonito, etc, etc. Mas vem cá, sério mesmo? Só fazia o que eu queria. Porra, eu queria ir pro Peru como eu queria levar uma injeção no olho. Porra, foi lindo. Machu Picchu é lindo, mas aquilo parecia uma maratona. Eu cheguei da viagem dizendo assim, porra, a gente viaja para curtir, né? Para dar uma relaxada, para ter um momento bacana, para não sei e tal. Porra, foi lindo, lindo, realmente. Cusco é lindo, quero lá voltar um dia para viver Cusco com alguém do bem, quero voltar ao Peru para viver Machu Picchu com alguém do bem, que aquilo lá foi um desperdício completo de uma viagem realmente maravilhosa. Mas não é exatamente o que um homem que só faz as vontades dele faz para a mulher dele. Não é Cusco. 3 dias. Nova York 1 semana, 10 dias no México, 1 semana em Paris, 10 dias em Cartagena, na Colômbia, quase 3 semanas no Tahiti, tudo isso dentro de um ano. E eu só fazia o que eu queria. Gente, eu arrebentei a minha atividade profissional. Arrebentei a minha atividade profissional. No momento que eu precisava fazer muitas coisas, eu estava no momento que eu precisava... Eu perdi 2 anos da minha atividade profissional. O ano que eu passei com ela, eu destruí a minha atividade profissional. Porque eu tinha que ficar absolutamente à disposição dela. Eu ia para Brasília, eu tinha que largar no meio, porque ela tinha uma crise, porque achava que eu estava, que não sei o que e tal. Crise de ciúmes. Eu não acredito que ela tinha crise de ciúme, inclusive, não, tá? Acho que ela fazia aquilo para me infernizar, para me manter absolutamente desesperado. Eu ia para São Paulo, tinha que voltar no meio da viagem, porra. Tem várias pessoas que apresentaram termos de declaração no processo, parceiros meus de negócio e tal, dizendo, pô, não dava mais para trabalhar com o Sérgio. O Sérgio vinha e ficava recebendo telefonemas irados dela, reclamando, largava tudo no meio, cancelava as reuniões, não conseguia concentrar no que ele estava fazendo. Ela destruiu a minha vida profissional. O que ela fala que eu fiz com a vida dela, pô, era o contrário. Pô, ela foi fazer uma leitura de uma peça de teatro em São Paulo. Eu fui num dia de semana, a pedido dela com ela, fomos pro hotel. Aí eu fiquei no hotel, ela foi lá fazer a leitura dela na casa da produtora, da diretora, sei lá eu. E à noite eu fui ver a leitura, jantar com o pessoal da peça, muito simpáticos e tal, por conta dela, para fazer o negócio dela. Teve um dia um vernissage, uma apresentação de obras lá do Vicky Muniz, que ela fala que era a musa do Vicky Muniz, e a Vicky Muniz usou uma foto dela e uma foto de um outro rapaz que fotografaram eles, e ela usou a foto para fazer uma obra, e a obra foi a entrada de uma novela. Ela recebeu o cachê de uma modelo que faz umas fotos. É isso. E ela mal conhecia ele, não tinha essa intimidade toda. Ela pediu para eu ir com ela, eu fui com ela. Cheguei lá, inclusive, que ela queria convidar ele para ser padrinho de casamento, que obviamente ele não aceitou. E ela, inclusive, me pedindo, Sérgio, vem lá comigo, me ajuda a pedir, porque eu tô sem graça, não sei. Eu até, eu pensando, meu Deus do céu, que vergonha. Que vergonha. Meus padrinhos de casamento eram pessoas que eu conheço, pessoas que têm relação com a minha vida, pessoas por quem eu tenho carinho, que têm carinho por mim. Enfim, eu fazia tudo que ela queria. Manipulação total.
E vamos combinar, gente, eu fui um bocó de pai e mãe. Isso é um aprendizado, aliás, na vida, tá? Para homens e mulheres. Uma relação em que a outra pessoa cobra de você o que não é razoável, imponha limite ou saia fora. O que ela fala que ela deveria ter feito em relação a mim, na verdade, foi exatamente o oposto. Eu fui me sujeitando a coisas para tentar fazê-la feliz o tempo todo sem parar. E ela violentou o meu espaço, me desrespeitou, me agrediu fisicamente, psicologicamente, me cobrava de viagens, etc, 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 etc. Ela morava, Denise, quando eu a conheci, no mesmo lugar que eu suponho que ela tenha ido morar agora. Ela morava com a mãe dela num subúrbio do Rio de Janeiro. Não vou nem falar onde é, até pelo seguinte, olha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem nenhum mérito da pessoa ter dinheiro, nenhum demérito da pessoa ter dinheiro, tá? Ao contrário, vou dizer para vocês uma coisa. Eu fui filho de diplomata, meu pai era embaixador, de fato. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu, com 13 anos de idade, entregava jornal em Nova York. Meu pai era diplomata lá, eu acordava de manhã às 5 horas da manhã, ia fazer o recolhimento do jornal, pegava uma bicicleta, ia para o bairro, que era o bairro da minha entrega, saía pedalando, no verão e no inverno. Entregava jornal, ganhava meu dinheirinho. Depois eu comecei a tirar fotos, comprei uma Polaroid, eu tirava fotos em festas de quarteirão, que eles chamam de block party nos Estados Unidos. Ficava tirando foto, botava um cartazinho de cartolina, né, festa de bairro, e vendia para ganhar um dinheirinho. Depois disso eu fui trabalhar como cumim, aquele pessoa que recolhe louça em restaurante em Nova York. Meu pai, diplomata, mas eu tinha minha vida. Aprendi cedo que o que eu tinha, era meu, eu tinha que fazer. Depois disso virei garçom. Então eu viajava com meu dinheiro, me orgulho disso. Eu, aos 18 anos de idade, fui trabalhar na rádio. Comecei como locutor, depois eu virei locutor e produtor, depois eu virei locutor, produtor e redator de rádio. E ganhava meu dinheiro, enquanto eu estava na universidade ainda. Eu ia à universidade e trabalhava. Não é porque meu pai tinha a independência dele, eu tinha o que ele tivesse. Eu queria ter o meu, eu queria construir a minha vida. Não tem nada mais bonito do que as pessoas que constroem a sua vida. Claro que eu tive o privilégio de nascer numa família, numa situação confortável. Claro que eu tive esse privilégio. Eu não me orgulho disso, isso não é razão para ter orgulho, nem eu me envergonho disso. Foi uma circunstância, foi uma bênção que a vida me deu. Isso não fez de mim menos lutador, isso não fez de mim uma pessoa que tem menos vontade de construir uma vida. Não fez, não. Não, Janaína, não consegui restabelecer minha vida profissional ainda não. Tá sendo muito difícil, mas graças a Deus tem muitas pessoas que me conhecem, muitas pessoas que me procuraram, e eu estou começando devagarinho a reconstruir. Mas essa história devastou minha vida. Eu estava numa situação financeira apertada, porque eu, de fato, passei um ano e pouco com ela, o ano que eu passei com ela virtualmente sem conseguir trabalhar direito. O país estava passando por um momento difícil, eu já estava num momento muito apertado. Apertado, vamos lá, gente. Apertado numa vida que eu tive sempre bastante confortável. Bastante confortável porque eu trabalhei muito durante a minha vida adulta. Muito. Trabalhei muito e construí tudo que eu tive na minha vida. Construí com o meu suor, com o meu esforço. Ninguém me deu nada. Pela primeira vez na minha vida agora, eu estou dependendo da minha família para me ajudar a pagar minhas contas, porque a minha vida financeira foi devastada pelo que aconteceu. Mas eu vou reconstruir. Sem a menor sombra de dúvida. Vou reconstruir e com o meu trabalho, com a minha dignidade, com a minha dedicação. Já estou começando a pensar em novos projetos, mas vai ser uma caminhada dura. Inclusive porque hoje eu tenho uma parte importante da minha vida respondendo às acusações alucinadas que vão aparecendo a cada dia por parte dela, né? Muito bem, gente. Alô, Ibama, estão abusando do figurante global. Tá tudo abusado. Ai, meu Deus do céu. Andressa Carla, ela não é monótona não, hein? Vamos lá. Muito bem, gente. Denise, eu não sou guerreiro não, sabe o que eu sou? Eu sou determinado.
Eu tive momentos muito, muito bons na minha vida. Eu tive muita sorte e enormes privilégios. As mulheres com quem eu convivi, os filhos maravilhosos que eu tenho, amigos maravilhosos, meus pais, seus respectivos marido e mulher. Meu pai e minha mãe são separados há 40 anos, os dois se casaram, minha mãe com um americano, meu pai com uma americana, que são parte da minha vida, convívio de 40 anos, são pais e mães todos, né? Eu não posso reclamar da minha vida, não. Eu tive uma vida... Passei por momentos difíceis, de todos os tipos. Todos nós passamos, né? De família, de trabalho, disso, daquilo. Mas eu não posso reclamar da minha vida, não. Deus, por alguma razão, colocou essa pedra no meu caminho e talvez fosse para eu não cair do precipício em que eu ia cair se eu tivesse tido um filho com ela. Porque aí não seria só eu sofrendo. Seria eu sofrendo e a pobre da criança. Porque, vamos combinar, se foi difícil ser casado com uma pessoa assim, imagina ser filho de uma pessoa assim, né? Deus que me livre e guarde. Gente, mais alguma pergunta? Eu de novo estou fazendo a chamada live maratona, live de 2 horas. Vocês não merecem isso. Enquanto vocês pensam se tem alguma pergunta, repito o meu pedido. Por favor, agora o desafio é viralizar isto, é compartilhar, e compartilhar nas suas mídias sociais ajuda muito. Mas a realidade é que as pessoas, para depois disso que foi compartilhado na primeira camada, elas por sua vez compartilharem, têm que pedir às pessoas. Todos nós temos na nossa mídia social 10%, 15%, 5%, depende do perfil de cada um, de pessoas que são realmente conhecidos ou amigos. Para essas pessoas se mobilizarem, tem que pedir a elas. E tem que pedir a elas que peçam a mesma coisa na camada seguinte. Se conseguimos fazer isso em 3 camadas, a gente chega a 400, 500 mil pessoas. Repito, eu sozinho, no vídeo que eu tentei fazer isso, fiz sozinho com a ajuda de algumas pessoas que compartilharam, claro, 108 mil visualizações. Se nós fizermos isso como grupo, se vocês me ajudarem, a gente chega a 500 mil. E se a gente chegar a isso, as pessoas vão me ouvir. E eu já fiz a vocês uma promessa e eu reitero. Quando acabar a minha história, esse canal que está sendo criado com apoio do grupo Eu Não Vou Me Calar e das mulheres e dos homens que estão me apoiando na minha página, eu vou usar para proteger outras pessoas. Eu quero ser um braço desse grupo, eu quero ajudar esse grupo a lutar pela justiça. Maria de Lourdes, deixa eu dizer para você o que acontece com a imprensa. Eu conversei com um bando de gente de imprensa, inclusive um bando que contou as histórias erradas. Eu sentei com um diretor de jornalismo e produtor de uma emissora. Sentei com um diretor de jornalismo e produtor de outra. Eu sento para fazer uma conversa de meia hora, eu fico 2 horas, 2 horas e meia. Ele sai da conversa dizendo o seguinte: Sérgio, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, como é que a gente contou a história errada? Aí vão avançar, sobe para a diretoria não avança. Silvia, boa noite, bem-vinda. Qual é a realidade? Os veículos de comunicação contaram a história errada. Contaram a história errada sem apurar nada, sem verificar nada. E eles têm responsabilidade por isso. E eu poderia estar processando eles. Eu optei por tentar contar a minha história. E eu fui com provas. E eu digo a vocês, sem medo de errar, os jornalistas todos se convenceram com as provas. Quando sobe para a diretoria, eu tenho certeza, porque alguns me disseram, inclusive, por escrito isso. Voltam a dizer o seguinte: chegou lá em cima, o pessoal disse, puta, não dá. A gente contou o outro lado, a gente vai contar agora o lado dele e pega mal. Fica claro, nós mesmos estamos dizendo que aquela versão que foi divulgada lá atrás e destruiu a vida dele estava errada. E aí não contam. A mídia deveria ter um compromisso com a verdade. A mídia tem um compromisso com a audiência. São raras as exceções. A Veja contou um pouco da minha história no começo, o Cabrini na SBT contou um pouco da minha história, mas depois não contam. Segunda coisa, como eu fui condenado, as pessoas passam a ter uma desculpa e dizem assim, mas ele foi condenado. A premissa por trás disso é a mais assustadora de todas.
A premissa é que se uma pessoa é condenada, ela é culpada. Eu digo a vocês, não sou. A minha condenação é absurda. E eu estou recorrendo, e eu não tenho dúvida que há muita gente séria no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a minha decisão será revertida nos recursos. Eu não tenho dúvida. Não posso ter, porque eu não posso acreditar que no final a verdade não prevaleça. Gente, olha só. De novo, são 9h15, estamos aqui há quase 2 horas. Denise, então, eu vou pedir direito de resposta. As mídias que não me derem voz, e não derem voz à história verdadeira, quando, no momento oportuno, eu vou entrar com processos pedindo direito de resposta e pedindo danos morais, não há a menor sombra de dúvida. Claro que aqueles que deram voz e me deixaram falar, eu não poderia processar até por uma questão de postura, de ética, não tem jeito. Mas quem contou a história errada e não deu voz à história verdadeira, mesmo depois de eu provar, eu não tenho outra alternativa senão processá-los, claro. E é isso que eu vou ter que fazer. Maria de Lourdes, ela não tem poder, não. Sabe o que ela tem? Ela teve o oportunismo de perceber que o país estava extremamente sensível e com razão à causa de defesa das mulheres. Ela se enrolou nessa bandeira, montou um circo todo para produzir aquele evento, onde depois de meses de agressão eu reagi, pegou aquelas imagens, sentou com o ex-noivo e cúmplice dela, montaram aquelas imagens editadas e embarcaram na canoa da defesa das mulheres. É isso, é assim de claro. Ela não tem poder nenhum, exceto o fato de que ela construiu uma história que para a mídia tinha valor de entretenimento. É um ex-diplomata, aí a Globo chamou de ex-atriz. Nossa, a Globo não deixava ela entrar no Projac. Ela não trabalhava para a Globo há anos. Porra, pedia pelo amor de Deus para arrumarem uma coisa para ela, não arrumava nada. Na hora de fazer a reportagem, eu virei diplomata, que eu não era há 20 anos, e ela virou atriz da Globo, que ela não era há 10 anos. Assim. Por quê? Porque não era para ser verdade. É para ser uma boa história, né? É para ser uma boa história. Eu, quando era mais... Bom, não vou comentar aqui, queria fazer um comentário depreciativo sobre o primeiro programa de televisão que me colocou no ar, mas não vou fazer agora não, vai ter um momento oportuno para isso. Eu estou processando a Globo, estou com um processo em andamento, vou entrar com o segundo, não tenho a menor dúvida disso, e vou lutar até a minha história ser contada. Ou será contada porque as pessoas vão querer contar, ou será contada porque eu vou ganhar os processos. E Viviane, a verdade é a seguinte, Ibope sim, mas eu vou dizer para você uma coisa. Eu tenho que acreditar, e eu acredito, tá? A minha história, tem muitas histórias, infelizmente, de mulheres que são agredidas, tem muitas histórias de homens que são agredidos. Eu não conheço nenhuma história igual a minha, de uma armação com cúmplices, com mentiras, com esse enredo completamente surrealista. Eu não conheço. Então, se for ao ar a minha história, vai dar Ibope, eu não tenho dúvida nenhuma disso, não. Eles não dão porque eles acham, que eles têm que atender a mulher vítima. Ponto. Mesmo que não seja verdadeiro. 2, eles contaram a outra história. E se eles contam a história verdadeira, a história que eles contaram lá atrás, eu posso processá-los. É isso. Infelizmente, é isso. Gente... Então, mais uma vez agradecer a vocês, mais uma vez, sem ter o direito de fazer isso, pedir ajuda. Eu preciso da ajuda de vocês para vocês convencerem outros a fazerem aquilo que eu estou pedindo a vocês que façam. Compartilhem e me ajudem a viralizar essa história. E eu sei que vocês vão ter gente virando para vocês dizendo o que você está fazendo, defendendo essa história. Olha, eu proponho a vocês uma coisa. Cada pessoa do contato de vocês, que vocês contactarem, que tenha dúvida... Eu estou aqui disponível para entrar no telefone com a pessoa e responder a todas as perguntas que a pessoa queira. Todas. Qualquer dúvida que ela tenha. Eu ouvirei qualquer insulto. Eu ouvirei qualquer questionamento. Eu entrei em grupos de mulheres, grupos feministas, e foi assim que eu conheci, aliás, eu não vou me calar, dizendo lá, meu Deus do céu, esse homem é um monstro. Eu entrava lá e dizia o seguinte, olha, quem está falando aqui é o homem que vocês estão chamando de monstro. Agora deixa eu contar para vocês o outro lado da história. Aí eu ia contando. Assim eu conheci algumas pessoas do grupo do Eu Não Vou Me Calar, assim eu consegui contar a história para elas, e assim elas se convenceram de que, infelizmente, o meu caso foi um caso falso. É um caso de uma falsa vítima, mesmo. Não, os vídeos não são verdadeiros. Eu digo isso sem nenhuma hesitação.
Não, eu não fui o agressor. Não é verdade. Não, eu não sou um homem dominador e ciumento. Roberta está na linha aqui, eu acho ainda. Vocês perguntem para Roberta. Roberta foi montar um estúdio de yoga. A gente ia no Réveillon para Búzios, onde estava o meu pai e a mulher dele. E o estúdio de yoga estava sendo construído, o primeiro estúdio que era da Roberta, não era, nós estávamos juntos, mas o estúdio não era meu. O estúdio ficou pronto muito em cima da abertura, que ia ser logo no começo do ano, acho que dia 2 ou 3 de janeiro. Eu fiquei com a Roberta, virei o Natal e o Réveillon, a gente não foi para lugar nenhum, a gente ficou em casa no Rio de Janeiro, não foi a festa, não foi a nada, porque a gente estava indo para Búzios passar o Natal e o Réveillon com a minha família. A gente ia todo dia, durante o Natal e o Réveillon, a gente ia para o estúdio com espátula, porque os trabalhadores todos sumiram nessa época do ano, o estúdio ia abrir, ajoelhado no chão, com espátula, com água raiz, limpando e arrumando o estúdio. Porra, eu acho que assim, um casal se ajuda. Fiz isso com a mãe dos meus filhos. Quando ela estava fazendo o mestrado dela, virava noite com ela lia para mim os textos, eu dormia no sofá, ela me acordava. Quando ela ia dormir, eu fazia café. Roberto está aqui na linha. Alguma vez na minha vida eu fui dominador ou ciumento? Ou dei todo o apoio que eu pude sempre para você, como eu sempre dei para a mãe dos meus filhos? É uma ficção. Imagine o que é para mim, que sei que isso tudo é uma enorme mentira, está passando pelo que eu estou passando. Eu fico olhando e dizendo, porra, não pode ser. Por quê? Como é que é possível? Olha só, não adianta se lamuriar, não. A vida me deu o que a vida me deu, e da vida e do que aconteceu comigo eu vou fazer uma nova pessoa. Vou aprender com o que eu passei, vou tentar ajudar outros que passam pela mesma coisa e vou enfrentar isso, porque essa é a única opção que eu tenho e eu vou enfrentá-la. É assim que a vida... Tem aquele ditado, né? O que define a gente não é o que a vida faz com a gente. O que define a gente é o que a gente faz com o que a vida faz com a gente. Não é o tombo que define a gente. É a maneira que a gente se levanta do tombo e segue em frente. Então, gente, olha... Boa noite para vocês, obrigado de novo por estar aqui me assistindo, obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio, obrigado pelo tempo, obrigado pela generosidade. Eu não vou me calar, não se calem, não se calem. Vamos juntos contribuir para a gente criar um país melhor, vamos contribuir para a gente ter uma sociedade não só melhor, uma sociedade mais generosa, para a gente ter um convívio entre as pessoas de mais carinho, de mais amor, de mais respeito. Muito bem, gente. Uma boa noite para todos vocês. Deus abençoe vocês. E minha gratidão eterna, eterna, pelo carinho e pelo apoio. Tá? Uma boa noite. Ana, nós não vamos nos calar. Boa noite.